Meus amados irmãos, com alegria que eu vos cumprimento nesta noite com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer da minha alegria e quero externar os meus sentimentos de agradecimento a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, revê-los e voltar a casa. Amém? Esta é a minha igreja, e rever cada um dos irmãos é uma alegria. Rever aqui o meu pastor Ronaldo, todos os companheiros de ministério de missões através da nossa irmã Maria, enfim, irmãos que já há 3 anos, imagina, o tempo passa muito rápido, né? Fazem 3 anos que nós recebemos a oração aqui neste púlpito e a imposição de mão do pastor dessa igreja, do nosso pastor, e fomos enviados lá para a Espanha. Eu quero dizer, irmãos, que em nenhum momento nós nos esquecemos dos irmãos. Em todas as nossas orações, nós temos lembrado de cada um de vocês. E nesse exato momento tem um grupo de irmãos lá na Espanha, que eu quero mandar um beijão para eles, que estão nos vendo através da internet. Falei com eles, e eles estão mandando a paz para os irmãos aqui nessa noite. Amém? Então, é uma alegria, porque a gente está fora do país, fora da nossa cultura, fora do ambiente da nossa igreja, e quando a gente vem, depois de um tempo, a gente quer ouvir, a gente quer ser ministrado, porque o desgaste é grande, mas durante esses 3 anos que nós temos estado ali na Espanha, eu resumo em uma palavra: Deus é fiel. E dou graças a Deus pela sua vida, porque eu sei que vocês têm orado por nós. Sei que os irmãos aqui têm jejuado por nós, têm intercedido em favor do nosso trabalho lá na Espanha, têm contribuído também. A sua contribuição, ela tem feito diferença lá no campo missionário, saiba disso. E o pouco que nós temos feito lá, o pouco que nós temos feito para Deus naquele país, só foi possível, em primeiro lugar, porque Deus é fiel. E em segundo lugar, porque nós temos na nossa retaguarda uma igreja que está orando, que está nos apoiando, que tem jejuado, que tem consagrado em o nosso favor. A Espanha, ela é um desafio missionário. Na Espanha, eu disse hoje aqui pela manhã e vou repetir: não existe nenhum templo evangélico para 4.000 pessoas. A Espanha agora que está chegando a quase 1% de evangélicos. É um grande desafio. O catolicismo nada mais é do que uma tradição na Espanha. Embora é praticamente a religião oficial do Estado. Existem mais de 7.000 cidades na Espanha que não tem uma igreja evangélica. A nossa cidade, onde nós estamos localizados, a cidade de Reus, que está a 100 quilômetros de Barcelona, é uma cidade que tem 120.000 habitantes e tem apenas 13 igrejas. Mas Deus está movendo a sua mão naquele país. Nós estamos esperando um avivamento de Deus naquela nação. Há 15 dias atrás, depois de alguns meses de oração, nós tínhamos o desejo de um dia poder reunir todos os pastores da cidade, para podermos estarmos juntos, e Deus nos deu essa graça, e há 15 dias atrás nós reunimos todos os pastores, e foi formado ali o Conselho de Pastores da cidade de Reus, que é um ato histórico para a glória de Deus. Então tudo isso é a mão de Deus que tem
estado sobre as nossas vidas. A nossa chegada na Espanha não foi fácil, um frio tremendo. Nós saímos de São Paulo com 35 graus, chegamos em Madrid com 1 grau. Passada uma semana deu 2 graus abaixo de zero. Hoje está 4 graus abaixo de zero. Então foi um período de adaptação. O missionário, quando sai de seu país, ele vai viver em uma outra cultura, vai enfrentar as barreiras culturais. A cidade de Reus, ela faz parte do estado da Catalunha, e na Catalunha fala-se o catalão, que é a língua oficial reconhecida pelo governo federal para o estado da Catalunha. O catalão é uma mistura de italiano com espanhol, com latim, é uma língua latina. As crianças vão para a escola e são educadas em catalão. Então, Natan, a Rebeca, que são os menores, eles têm 3 línguas latinas na cabeça: português, o espanhol e o catalão. E é uma bênção porque a criança vai sendo formada e ela é uma ponte, um canal para a evangelização. Através das crianças você conhece os seus pais, você conhece outras pessoas e tem a oportunidade também de falar de Jesus. Então são esses desafios: o clima, a língua, os costumes do lugar, a cultura do povo. E nós estivemos um período de oração. Nós começamos a igreja na nossa casa, discipulando uma pessoa, uma jovem, e todos os dias nós nos reuníamos para orar, e uma vez por semana fazíamos o culto em casa e discipulávamos esta jovem. E eu me lembro que no primeiro dia, ou seja, no primeiro batismo que nós realizamos, e quando eu fui batizar essa jovem, fizemos lá no Mar Mediterrâneo. Estamos a 5 quilômetros do Mar Mediterrâneo. E eu batizei aquela moça. Eu falei: Deus, se o nosso trabalho tivesse terminado hoje aqui, já teria valido a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. Valeu a pena todo o sacrifício. Mas Deus foi bom. O Senhor mesmo vai acrescentando cada dia o número daqueles que têm que ser salvos, diz a Bíblia. E nós já tínhamos um grupo de umas 10 pessoas em casa. Então começamos a orar para Deus preparar um local. Mas tudo isso é dinheiro, irmãos, é investimento. E eu queria um sinal verde de Deus para isso. Queria que Deus dissesse a hora e o momento. Eu quero contar isso aqui para a glória de Deus. E tudo que eu estou dizendo, já quero assim colocar para os irmãos, que não é mérito nosso. Não, é pelo Espírito Santo de Deus. E numa noite Deus me deu uma revelação, uma visão, porque Deus ainda fala através de revelação e de visão. Deus ainda fala. E Deus me deu um sonho, e naquele sonho eu estava no meio de uma terra tombada muito grande, e no meio daquela terra tombada existia uma casa branca, e eu me aproximava daquela casa branca, e ali havia uma mangueira muito grande, e um senhor com um chapéu na cabeça, se aproximou de mim, um ancião, e me disse: existe uma plantação que está morrendo, e você não pode deixar essas plantas morrer. Pegue esta mangueira e comece a molhar a terra, as plantas. E quando ele me dizia isso, eu olhava e via aquelas plantas todas secas. Então eu comecei a jogar aquela água, e ele segurou a mangueira comigo e me disse: eu vou te ajudar. E quando eu terminei de molhar toda aquela plantação, eu virei para o meu lado direito, havia mais terras. E ele me disse: lança a semente, porque a terra está preparada para receber a semente. Eu acordei de madrugada, orei ao Senhor. No outro dia eu falei com a minha esposa, com a Marli, que também manda paz para os irmãos. Amém? Eu falei: nós vamos orar. E pertinho de casa, a 100 metros de casa, estava um local. E eu passei, olhei aquele local, peguei o número, estava alugando. Quando eu fui falar com o corretor, ele me disse: olha, para você entrar aqui, são 2.500 euros. E nós precisávamos de reformar tudo aquilo. Nós demos um sinal, esperamos
ele nos esperou 30 dias, e quando eu fui fechar o negócio, o diabo quis colocar a mão no meio. E aí o dono do local me disse: olha, mudou tudo, para você entrar hoje aqui é mais de 3 mil euros, e é assim que eu vou alugar. Eu falei: então o negócio acabou aqui agora, aqui está a chave. Fui para casa e fui orar. No outro dia eu passei na frente do local de novo, do salão de 110 metros quadrados, muito bem localizado, perto da área central da cidade. Eu coloquei a minha mão naquela porta, e eu disse: Senhor, a porta que tu abre, homem nenhum pode fechar. E se esse local é o lugar onde o Senhor está preparando para que possamos alavancar a tua obra nessa cidade, em teu nome eu declaro esta porta aberta. Faça a tua vontade. Voltei, conversei diretamente com o dono. Ele disse: você é teimoso, hein, rapaz? Eu falei: sou teimoso em Jesus. Um catalão, um homem muito fechado. Ele me disse: eu vou alugar esse salão para você, conforme nós tínhamos planejado. Ainda vou te dar 25 dias para que você ordene o lugar, 25 dias sem pagar nada, e aqui está a chave, entre para dentro. E nós entramos com 10 cadeiras. Eu fui ao Carrefour, comprei 10 cadeiras, pastor Ronaldo, azul. Dei 2 para Marli, repartimos entre nós e viemos do Carrefour com aquelas cadeiras. A primeira oferta que nós tiramos ali naquele primeiro culto, eu tenho até a foto, foi tirada num estojo de lápis, a salva. E Deus moveu as suas mãos. Quem deseja fazer a obra missionária tem que depender da estratégia do Espírito de Deus. Tem que ter um ministério profético em Deus. E quando nós abrimos a porta daquele lugar, as pessoas começaram a passar e não havia placa na frente. Depois de um tempo que colocamos a placa, e elas começaram a se aproximar, e eram aquelas plantas que precisavam ser molhadas. Pessoas que estavam há muitos anos distanciadas dos caminhos do Senhor. Pessoas que nunca haviam entrado numa igreja evangélica, porque evangélico é um termo desconhecido dentro da Espanha, irmãos. Um dia uma senhora, uma anciana me perguntou: o que você faz aqui? Eu disse: eu sou um pastor. E ela me disse, foi até cômico: como que estão as ovelhas lá no campo? Falei: eu sou missionário. Expliquei para ela. E nós começamos a receber pessoas, orar pelas pessoas. Deus nos deu condições, Deus enviou pessoas. Nós fizemos o teto muito bonito de gesso na igreja, tudo dentro da lei. As pessoas começaram a se aproximar, pessoas que ficaram 20 dias conosco e foram embora para outro lugar, pessoas que Deus enviou. Resumindo, hoje a igreja está registrada lá para a glória e o louvor do nome de Jesus, reconhecida pelo governo federal. Nós temos entre membros e congregados 60 pessoas na igreja. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Aplauda o Senhor então, aleluia! Glória a Deus! Estava vendo os jovens aqui tocarem. Nós temos um ministério de louvor na igreja também, com um piano, com uma guitarra e uma bateria para a glória de Deus. E agora há pouco, eu falei com os irmãos lá, o culto já terminou, tem 2 horas, mais de 2 horas, 3 horas que terminou o culto lá. E o culto foi dirigido por um catalão, José Torres. Foi ele o irmão que dirigiu o culto nessa noite para a glória de Deus. Tudo isso é porque esta é a vontade de Deus, que o seu reino, que a sua palavra seja pregada até os confins da terra. E eu estou crendo num grande crescimento naquela obra. Esse ano de 2008, nós proclamamos como o ano da multiplicação naquela igreja. Nós temos um grupo de comunhão numa cidade na beira do mar chamado Cambriles. Eu levei o pastor Ruimar quando ele esteve lá conosco. E nós estamos preparando aquele grupo, e ali nós vamos receber e vamos abrir um novo trabalho para a glória de Deus. É o tempo de Deus.
Não existe barreiras para o nosso Deus. E não existe coisa melhor, irmãos, do que investir a nossa vida no trabalho de Deus. Não existe melhor do que você depositar a sua vida e entregar todo o teu ser em consagração nas mãos de Deus. As pessoas estão vindo para Jesus. As pessoas estão vindo para a igreja. Os enfermos estão sendo curados. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Quando você for lá na nossa igreja, você vai se assustar. Porque nós temos lá 7 nacionalidades reunidas. E lá, quando a gente canta mesmo, irmão. O louvor lá é de maraca na mão e pandeireta na mão. Aleluia! Quando a gente ora. Sabe por quê? Num lugar como aquele, ou você é ou não é. E quando você tem a oportunidade para se reunir na presença de Deus, você aproveita a oportunidade. Aqui no Brasil, irmãos, Deus está trazendo um avivamento tão grande que muitas pessoas não estão vendo. Aproveite a oportunidade. As trevas têm cobrido o continente europeu. Deus tem me dado a oportunidade de viajar para alguns países pregando a sua palavra. E a gente tem visto coisas horríveis acontecer naquela nação. Governos aprovando leis que estão fora dos princípios da palavra de Deus. Como foi a aprovação da lei do casamento de homossexuais lá na Espanha. Há um projeto de lei que vai legalizar a prostituição naquele país. E em outros países da Europa. O lema é proibido proibir. As pessoas são agnósticas. As pessoas não creem em nada. O meu Deus é o meu dinheiro. Deus nunca fez nada por nós. Mas ali existe uma terra que está preparada pelo Senhor. Existem corações que estão preparados pelo Senhor, que vão receber a palavra de Deus. Porque é o tempo de Deus. É a hora do Senhor. E quando você for orar, você for dobrar os seus joelhos, você lembra da igreja, da sua igreja. Porque aquela igreja é a extensão dessa igreja. Você lembra da sua igreja que está lá. Amém? Você lembra daqueles irmãos que estão lá, com um grande desafio. Mas um desafio que é possível vencer. Porque não existe impossível para o nosso Deus. Eu quero já, aqui nesta introdução, esta palavra, nesse pequeno relatório, são muitas coisas. Sei que o tempo é bastante escasso, mas eu quero já estender o convite ao nosso pastor presidente, irmãos. Pastor Ronaldo é o nosso convidado especial para estar lá nesse próximo ano. Amém, pastor? Amém? Nosso culto é todo dirigido em espanhol, né? Tudo feito, mensagem, pregação, louvor, tudo em espanhol. É uma igreja contextualizada. Amém? Então nós vamos fazer a nossa segunda conferência lá e o pastor Ronaldo é o nosso convidado para ser o pregador oficial. Quantos estão de acordo com isso, irmãos? Não, está muito fraco esse amém, viu? Quantos querem enviar o pastor Ronaldo lá para a Espanha para estar conosco ano que vem? Agora melhorou, né? Muito bem, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero entregar aqui, vou pedir para a Maria, passa aqui nas minhas mãos, uma lembrança, pastor Ronaldo. Pode tirar da sacolinha mesmo, Maria? Isso. É uma lembrança, nós queremos passar na sua mão, por favor. É para o senhor, pastor. É uma coisa assim que identifica bastante a Espanha, e eu acredito que o senhor vai gostar, para o senhor deixar lá no gabinete. Não, não é não. Mostra, pode mostrar. Bom, não tem problema não. Está tão embalado porque veio para não quebrar com papel. Pode tirar ele. Não, isso não. Não é um santo não, irmão. Deixa eu te ajudar. Tem o nome de Ronaldinho, já fica dando troféu. Bom, deixa o pastor mostrar, né? É um toureiro, irmãos. É um toureiro. Amém?
Deus abençoe. E eu quero devolver então o microfone, uma lembrança. Eu disse aos irmãos que nós poderíamos levar para o pastor. Nós vamos levar alguma coisa que lembra a Espanha. Eu sei que tem muitos touros de Bazan aqui, pastor, para o senhor torear. Amém? Então está aí uma lembrancinha. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Ore por mim, ore pela Marli. Ela não pôde estar aqui. Ela está em Campo Grande lá, no colo da minha mãe e da minha sogra, irmão. E lá o negócio está fechado mesmo, ninguém pode sair. São 3 anos, mas ela mandou a paz para os irmãos, viu? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.